ele não depende de mim, ele não depende de som, mas este é o momento em que ele vai falar contigo. A música e o dízimo é onde você dá algo para ele, mas a palavra é onde o Espírito Santo deseja tratar em mim e em você. Então, amém. Glória a Deus. A palavra de hoje está no livro de João, capítulo 10. Você que tem a sua Bíblia, pegue ela aí. Glória a Deus, Pai. Te agradecemos, Senhor. Tu és santo, Deus. João capítulo 10, do versículo 1. Essa palavra fala a respeito de você ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz do seu pastor. Você tem ouvido a voz do seu pastor? Você tem ouvido a voz daquele a quem te chamou para esta obra? Não digo a obra aqui, somente a igreja, mas o reino do Senhor. O reino aquele a quem você faz parte. Você tem ouvido a voz dele? O Senhor Jesus, nesta noite, está falando que as ovelhas do Senhor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos ler lá. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula um muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas, e conhece a sua voz, quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho, pelo contrário, elas fugirão, pois não reconhecem a voz do estranho. Amém. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão. Senhor, que não seja eu aqui, Senhor, a ministrar a sua palavra, Senhor. Assim como cada um orou, Senhor, eu também quero reafirmar, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo ministrando nos corações. Neste momento, Senhor, eu quebro, Senhor, na autoridade do Senhor, no nome do Senhor Jesus, todo espírito de distorção da palavra, todo e qualquer, Senhor, sono espiritual, todo e qualquer, Senhor, distração. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, na nossa vida, na nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Jesus está aqui falando para os seus discípulos, contando uma parábola, comparando a mim e a você como as suas ovelhas. Você é a ovelha do seu pastor, é a ovelha de Jesus. Mas por que você é a ovelha de Jesus? Vamos lembrar ali um pouquinho. Deus, em sua magnitude, no seu amor, Deus, Ele tinha um plano secreto para mim e para você. Um plano de nos salvar do salário do pecado, um plano de nos salvar da condenação eterna, no qual nós estávamos trajados e iríamos todos nós padecermos. Mas Deus, em João 3,16, muitos cristãos conhecem de cor ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus nos amou de tal maneira que Ele olhou para nós e falou, não, eu não vou deixar os meus filhos, as minhas ovelhas padecerem por um pecado, por uma escolha errada, por algo que essa geração a qual Ele ama, e Ele falou, não, eu vou sacrificar o que eu tenho de maior valor. Eu vou dar ao meu filho, por favor, a mim e a você. E eu te pergunto nessa noite, você crê no Senhor Jesus? Você crê que Ele é o teu Senhor? Porque todo aquele que nele crê não vai perecer, não vai padecer. Então o que é não padecer? Não pensar somente nesta vida, não pensar, mas ter a posse da vida eterna. Ainda que você morra, você viverá eternamente na presença do Senhor. Amém? Quem quer viver eternamente na presença do Senhor? Eu quero experimentar da glória do Senhor. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 5, 8,
Diz ali que ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se deixou da sua glória para ser semelhante ao homem e com humildade padecer assim como a mim e a você iremos padecer. Mas ele foi lá e pagou um preço de cruz. E eu te pergunto, o que você está disposto a oferecer para o Senhor nesta noite? O que você está disposto a sacrificar para o Senhor nesta noite? Não só nesta noite, mas a partir do momento em que você foi chamado, você também faz parte de um plano da salvação. Há muitos irmãos a quem não creem ao nosso redor. Há muitos aqueles a quem precisam ser levada essa palavra, e essa palavra não vai ser fácil. Eu digo que não é fácil. Nossa, eu estava suando aqui antes de subir no altar. Por mais que eu toque aqui no altar, é um chamado algo diferente. Você dar uma palavra, você conduzir uma ovelha, você pode ser aquele a quem nós lemos aqui, o salteador, ou você pode ser o pastor que vai conduzir a vida. E eu te pergunto nessa noite, quem você tem sido? Você tem sido um pastor que tem conduzido para a vida ou tem levado as pessoas ao seu redor à morte? Analise a si mesmo, ou você tem feito algo a mais para o Senhor? Porque o Senhor Jesus, ninguém tirou a vida dele, mas Ele mesmo a deu, por amor a mim e a você. Quem é Jesus para você nesta noite? Quem é Jesus? Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, faz ali que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele a qual nós tendo Ele, estando com Ele, nós temos um plano, nós temos uma promessa derramada sobre nós, nós temos realmente, como um pai faz planos para os filhos, projetos para os filhos. Então, Jesus tem projetos para a sua vida, Jesus tem algo novo para você. Ele é o verbo vivo em João capítulo 1, Ele é um Deus de amor. Em Romanos 8 fala ali que Ele é um Deus que ama, que nada pode te separar do amor do Senhor Jesus. Nada pode te separar. Em Romanos 8 fala. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, fala ali um pouco sobre quem Ele é também. O Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. Então é esse Jesus. Não foi em vão. E esse Jesus, Ele é o pastor da minha vida. Ele é o pastor da sua vida. Amém? Ele é o pastor da sua vida. Ele é o pastor que está falando com você nessa noite. Eu gostaria de passar um vídeo para a gente entrar mais aqui de acordo com a palavra. Acho que o Wesley vai estar passando para nós ali. Presta atenção um pouquinho sobre a relação como as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. This scared them. E aí, amém. Glória a Deus, né? Muito bacana. Vocês viram ali que as ovelhas reconheceram, houve 3 tentativas de uma menina falando, taque, vem. Não sei falar a língua das ovelhas lá, ela tentando imitar o pastor. Vem, taque. E daí falando, não sei, se eu chamo gata, né? Cachorro, não sei também, Mas as ovelhas, ela pensou que era taque, ela estava gritando lá. E o pastor falou, e as ovelhas vieram. Então, muitas vezes a gente
não vai ser de uma maneira comum que Deus vai falar comigo e com você. Não vai ser da mesma maneira que as pessoas normais estão ao seu lado, mas Ele fala ao seu coração de maneiras diferentes. Mas aquele que é filho do Senhor, você sendo como ovelha do Senhor, você vai entender a voz do seu pastor. Eu te pergunto nessa noite, quem realmente é o seu pastor nesta terra? Quem são os seus pastores? Aqui da Igreja da Aliança nós temos, 5 pastores. Tem o pastor Marcos, o pastor Ricardo, o pastor Maurício, que é o titular, o pastor Sérgio, a pastora Charlene, pastora Fátima, a pastora Rita. Temos vários pastores e alguns que ficam aqui falando com vocês. Também eu estou aqui aprendendo e treinando, e os líderes aqui do lado também são pastores de célula, pastores que estão cada dia. Então, quem realmente são as pessoas que têm alimentado a sua fé? Da onde você tem buscado o alimento para a sua alma, o alimento para a sua salvação? Essa palavra é muito importante para você. Porque Jesus, quando Ele tinha algo importante para mim e para você, Ele não falava, presta atenção. Ele falava, em verdade vos digo. Verdadeiramente, eu afirmo, na minha versão aqui na Bíblia, na revista nova atualizada, eu afirmo a vocês. Então Jesus está falando, eu afirmo a vocês, que neste momento, aquele que não entra pela porta, não é o pastor, mas sim um ladrão. Mas o pastor que é das suas ovelhas, ele entra pelas portas. Ele tem acesso a mim e a você facilmente. Então Jesus, Ele quer entrar pela sua porta. Ele não vai invadir a sua vida. Ele não vai de nenhuma maneira trabalhar onde você não deseja que Ele trabalhe. Então, nessa noite, peça para o Senhor, Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero ouvir a Tua voz. Porque o Senhor é o meu pastor. E também não se resume somente a isso. Ele é o único caminho. Ele fala que eu sou a porta. É aquele que entra por mim, receberá a salvação. No versículo 9, um pouquinho mais para frente, ele fala ali, do João capítulo 10, versículo 9, ele fala, eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Glória a Deus, é isso que os irmãos gostam. Nós gostamos de comer bastante. Salmos 123 fala ali também que Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro com a morte, não temerei, não terei medo nenhum. Pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Aleluias, glória a Deus. Pode dar uma glória a Deus por esses salmos, pelo seu pastor. Senhor, nós te exaltamos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. E ele está falando aqui que quando no versículo 4, quando todas estão do lado de fora, Ele vai na frente delas. E elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Então Jesus está falando aqui que quando você ouve a voz do Senhor, Ele vai à sua frente. Você tem visto o Senhor na sua frente, nas suas decisões? Ou muitas vezes você tem buscado ir à frente daquilo que o pastor daqui da igreja tem falado? Muitas vezes procuramos
alimentos aonde na internet, procuramos pastores que tenham o nosso perfil, pastores descolados, pastores que tenham uma estratégia de marketing legal, pastores que façam algo atrativo. Talvez o pastor Maurício às vezes parece meio duro, parece meio rude, mas o Senhor preparou para mim e para você um pastor que pudesse nos trazer crescimento, que nos levasse à vida, amém? Preparou o pastor Maurício, preparou os pastores aqui, cada um com uma personalidade, para que eu e você fôssemos encaminhados ao caminho da vida, a um pasto verdejante, a um pasto que vai saciar aonde nós precisamos estar. Então, esse pasto que o Senhor quer nos levar é a vontade de Deus. E aquele que ouve a voz do Senhor, aquele que ouve a voz de Deus, também é o nosso pastor, e ele está responsável por mim e por você, mas ele pode ser responsável por aquele que não ouve a voz dele. A ovelha que não ouve a voz do seu pastor, ela acaba se perdendo ali, ela acaba indo por caminhos onde ela não vai ter força para voltar. Então, eu perguntei aquela hora, você sabe, qual é o pastor da sua vida nessa terra aqui? Né? Qual que é o seu pastor nesta igreja? Qual que é o seu pastor? Né? Quem você tem seguido? A internet? Você tem seguido ali as pessoas que te agradam somente? O problema de você seguir muitas outras pessoas, você ter outras referências, não é um problema você ter algumas referências, mas você fazer daqueles pastores que no momento em qual você vai precisar, a igreja aqui da Aliança está aberta para você. Aqui os pastores a qual estão ao seu redor também estão abertos para você. Mas se você realmente, é necessário uma fidelidade, é necessário uma transparência, para que aquele que está ao seu redor, ele vai ter que prestar conta da sua alma diante do Senhor. Então por isso, preste atenção, não se corrompa não se corrompa também com os falsos profetas, com aqueles ladrões, salteadores, que irão tentar de todas as maneiras persuadir o seu povo, persuadir o povo de Jesus. Jesus está falando através dessa parábola das ovelhas aqui, que verdadeiramente virão ladrões, virão falsos profetas, dizendo-se filhos de Deus, e enganarão a muitos. Mas eu creio que daqui eles não vão entrar, amém? Eu creio que vai haver uma revelação de Deus nesses tempos, e já está havendo. Quantos têm visto casos de pastores que estão na pedofilia, pastores que mandaram assassinatos, pastores que realmente se dizem pastores, mas não cumprem a palavra do Senhor. Então nessa noite, em João aqui mesmo também fala, João 14 fala um pouco ali, aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e eu o levarei ao Pai. Então eu e você verdadeiramente devemos amar ao Senhor, mas só vamos demonstrar este amor a partir do momento que nós começarmos a desejar a palavra dEle, a desejar a ouvir a voz dEle, a desejar a dia após dia, falar: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Eu tenho falado para Deus, eu sou tão pequeno, mas Senhor, muda a minha mente, uma oração estratégica. Falo para Deus, me dá uma mente de Cristo. Senhor, me dá uma mente que possa querer e desejar dia após dia a Tua vontade, desejar a Sua palavra. Então, e eu tenho visto essa transformação no meu casamento, na minha vida, e eu desejo e tenho a certeza que o Senhor Jesus vai fazer algo novo na sua vida se você começar a desejar essa palavra, a ouvir a voz dos seus pastores aqui, a ouvir a voz do pastor Maurício, dos pastores. Não deixa com que não seja enganado ou desanimado pelos falsos profetas. Amém? Estão entendendo, né? Glória a Deus. Amém. O problema em ouvir outros pastores é perder o caminho. É você carregar um peso que não é seu. É você andar sob vários comandos
Mateus capítulo 6, do versículo 24, fala ali, para esclarecer isso. Volta um pouquinho na sua Bíblia, querido. Mateus capítulo 6, versículo 24, fala: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Amém? Então, não seja escravo do dinheiro, não tenha vários senhores na sua vida. Tenha somente Deus acima de tudo, como no primeiro mandamento: amarás a Deus acima de tudo. Então, ame ao seu Senhor, ame a Jesus, que Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele realmente deseja nesta noite, para que nós possamos reatar a aliança, reatar o nosso chamado, Ele como o nosso pastor, possamos também reatar a aliança aqui com esse ministério, possamos lembrar que o Senhor tem grandes planos para a nossa vida. Então, deixa Ele tratar a sua vida nessa noite. Eu te convido já a ficar de pé, te convido a você fechar os seus olhos, para nós estarmos orando com essa palavra. Uma palavra bem breve, mas eu creio que o Senhor Jesus vai falar mais ao seu coração nessa semana, porque Ele nos alerta a não sermos enganados pelos falsos profetas, a entrarmos por essa porta da salvação, que é Jesus, a entrarmos pelo único e verdadeiro caminho. Então, nessa noite, talvez muitas vezes você se sente sozinho, se sente sem esperança, sem forças, até mesmo em meio a essa pandemia. Mas o Senhor Jesus diz ali que Ele é Pai de órfãos, que Ele é Senhor que Ele é o Consolador das viúvas, que Ele é o Deus de amor, o Todo-Poderoso. Então feche seus olhos. Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, por essa palavra, meu Pai. Queremos, Senhor, pedir, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, Senhor, nessa noite. Senhor, nos ensina, Senhor, a Te servir. Nos ensina, Senhor, a ouvir a Tua voz e não se perder, Senhor, em meio assim, a tantas corrupções neste mundo. Oh, Pai amado, nós não temos para onde ir, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, Deus. Não temos para onde ir, Senhor, se o Senhor, Deus, não nos ajudar, não estiver, Senhor, nos dando força, conduzindo, Senhor. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu não tenho nada sem Ti, Deus. Me ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz, Pai. Me ajuda, Senhor, a não se perder, Senhor. Oh, Pai, nós Te pedimos, Jesus. Vem, Senhor, vem trabalhar em nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Comece a clamar Ele aí no seu banco. Quantas vezes o Senhor falou algo e você não teve força para ir até o final? Quantas vezes o Senhor tentou corrigir algo em você e você achou que você não teria força? Mas nesta noite Ele fala que Ele está com você, que Ele não te deixou só. Ele deixou o Consolador, Ele deixou o Auxiliador, aquele a quem tem todo o poder nessa terra, o Espírito Santo para queimar, destruir, como a espada do Espírito, destruindo, Senhor, toda a artimanha de Satanás. Ela não te aprisiona mais, você não vive mais com medo, em nome do Senhor Jesus. Esse medo não faz parte da sua vida. Diga para o Senhor aquilo que você não deseja mais sentir na sua vida, todos os sentimentos. Comece a dizer para Ele. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu não tenho para onde ir. Certa vez
Jesus estava falando aos seus discípulos: é necessário que eu padeça para que vocês tenham vida. E Pedro falou: não, Senhor, não faça isso. Porque muitas vezes Pedro sentia que ele não entendia naquele momento quem Jesus era, o Salvador. Qual era o plano secreto de Deus. Mas Deus revelou em seguida para ele quem ele era, quem Jesus era. Então peça para Deus revelar para você que Ele é o Filho de Deus, Salvador, Jesus Cristo, para Ele se revelar em sua vida. Diga para Ele: Senhor, Santo Deus, queremos mais de Ti, Deus. Vou cantar essa canção, depois nós fazemos orações. Encerrar. Vou colocando o seu coração diante dele. Deixe Ele trabalhar em você. Aquele que tem a marca não há mais como permanecer nessa terra, querido. Não há como se voltar, retroceder ao velho homem. Não queira largar a mão do arado. O Senhor tem planos fixos para você, firmes, planos de vida. Senhor, eu coloco aqui, Senhor, a vida dos teus filhos amados, Pai. Você que nessa noite se encontrava perdido nessa terra, se encontrava não mais sentindo a presença do Senhor. Você que deseja entregar a sua vida ao Senhor dos Senhores, entregar e ouvir a voz do seu pastor nessa noite. Jesus te chama nessa noite. Ele te chama para uma vida de salvação. Ele te chama para fazer morada em você, o Espírito Santo. Você que deseja entregar a sua vida a Ele, levante as suas mãos. Levante as suas mãos e repita essa oração junto comigo. Senhor Jesus, diga o seu nome. Eu Bruno, ou eu, quem for, deseja ir. Diga a Ele: eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Apaga agora, Senhor, os meus erros. Apaga, Senhor, toda acusação, todos os meus fardos. E escreve o meu nome no livro da vida, Senhor Jesus. Escreve nesta noite, Deus. Eu desejo conhecer-te e fazer-te conhecido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, eu coloco, Senhor, essas vidas em Tua presença. Que o Senhor, meu Deus, venha também, Senhor, trazer, Senhor, um renovo, meu Pai, da fé. Venha trazer, Senhor, ali, Senhor, um ânimo, Senhor. Aquela alegria, Senhor, do primeiro amor. Aquela alegria, Senhor, de quando o Senhor nos chamou, Senhor, no princípio. No qual não medimos esforços, Senhor, por ler a Tua palavra. Não medimos esforços, ó Deus, por falar do Teu amor. Deus, nesta noite, Deus, reacende a chama. Reacende, Senhor, ali, Deus, um desejo pela Tua verdade, Deus. Restaura, Senhor, os planos, os sonhos, os dons, meu Pai, que Satanás tem tentado roubar nesta noite. Comece a clamar pelos seus dons, por aquilo que o Senhor derramou na sua vida. Levante a sua voz, levante as suas mãos comigo, mais 5 minutinhos. Comece a declarar: Senhor, derrama sobre mim, Senhor, o seu galardão. Eu não quero, Senhor, passar por aqui despercebido nesta terra. Senhor, faz de mim, Senhor, um vaso de honra. Faz de mim, Senhor, algo novo, Senhor, uma transformação nessa geração. Usa, Senhor, seja no louvor, na palavra, Deus, numa palavra de libertação, Deus, aos cativos. Levar uma palavra de cura, Senhor, aos hospitais. Deus, leva, Senhor, a Tua palavra, Senhor, através da vida dos seus irmãos aqui, aonde, Senhor, Deus,
Deus, uma pessoa não pode ir. Meu Deus, cada um aqui, Senhor, tem um chamado diferente. Deus, cada um faz parte de um corpo. Deus, neste corpo, Senhor, então em nome do Senhor Jesus, Deus, abençoa, Senhor, abençoa, restaura o chamado, restaura os chamados nesta noite, restaura, Senhor, a alegria, Senhor, dá ousadia, Senhor, para cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que está ardendo no coração e que o medo, meu Pai, tem tentado impedir. Nesta noite está cancelado, em nome do Senhor Jesus, todo mal, saia da mente, saia do coração, saia da casa, em nome do Senhor Jesus. Você não vai mais impedir esses sonhos, esses projetos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Também juntos, te convido a você reafirmar a aliança com seus líderes nessa noite. Reafirme a aliança com seus discipuladores. Reafirme a aliança com esse ministério que Deus te chamou. Pai, você que deseja, faça essa oração. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, dizer ao Senhor, Pai, que somos fiéis, meu Pai, à nossa liderança. Queremos ser obedientes à sua palavra, Senhor, de ter discernimento, Deus, de toda a correção, Senhor, que muitas vezes recebemos, meu Pai. Deus, abençoa, Senhor, cada líder, cada discípulo, cada discipulador, cada pessoa, Senhor, que é novo, Senhor, na fé, que deseja, Senhor, crescer, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, que dá olhos espirituais nesta noite para enxergar, Senhor, quão precioso é viver em união. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus aí no seu lugar. Dê glória a Deus a Ele. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Que Deus venha continuar falando com vocês nesta semana, amém?